Perdão. Eu queria, só para não fugir, depois você conclui, né? Que eu lembro de um fato que não faz muito tempo. Na verdade, eu tô tentando lembrar quanto tempo é, tem, mas eu não sei se vocês vão lembrar. Acho que ela é não sei, eu não lembro se era a sobrinha da Cássia Eller, quem era, que entrou nesse discurso de direita evangélica e tudo. E depois essa pessoa começou a postar uns twitters duvidosos, né, de falando sobre a vivência na igreja, que não estava aguentando mais e tudo, ainda continuando na direita, e depois de um tempo que aconteceu isso, ela produziu o próprio Arrasta, né? E aí a gente vê o quão perigoso, né? Esse discurso encantador que a direita faz com algumas pessoas, né? É, e a gente vê outras pessoas, inclusive, produzindo isso, né, dentro de redes sociais, dentro de igreja mesmo, né? Quando a gente vê, por exemplo, é, uma pessoa não ter, como a Jaque falou, cuidados para entrar numa rede social e falar assim, eu sou uma trans de direita e eu sou contra a ideologia de gênero, né? Eu sou uma pessoa que sou contra as pautas raciais, mas eu sou uma pessoa preta, sabe? Então, tipo, eu acho que falta esse cuidado também. Explicar uma coisa que eu acho que o Weiber não entenderam o que eu quis dizer. Mas vou explicar. Vocês lembram do discurso do Mano Brown em 2018? O que ele falou? Que faltava Eu trabalho de lembro. base? Quando você Faltava terminar, eu vou trabalho falar de, algo. faltava trabalho de base? Eu vivo na periferia. Vivi na periferia. O que tem de igreja em favela, vocês não têm ideia. Por que isso? O Mano Brown disse que a esquerda, o partido da esquerda, não vai mais nas bases. E eu vejo muito que esse trabalho de base política, base moral, foi dominado pelas igrejas evangélicas. Foi dominado pelas igrejas evangélicas. E a gente, como organização de esquerda, não está conseguindo mais falar com essas pessoas. Por quê? Porque elas falam do que a igreja prega, a gente fica louco da vida e não conversa. Aí fica Eu difícil fazer trabalho vou, de base. eu vou Isso que eu começar, acho viu, meio Suzana, assim. culpa entre aspas da esquerda, não é culpa, tô falando no sentido literal. Mas a esquerda de tempo pra cá deixou um pouquinho a base de lado. Eu vou começar, Suzana, de frente para trás. Quando a gente vai falar das pessoas trans, veja, eu vou começar por isso porque a gente começa pela necessidade, né? A gente diz assim, vocês estão vendo esse negócio de pronome neutro? Isso é o que está atrapalhando o avanço da luta. Aí as pessoas gays vão falar assim, ai, esse negócio de mulher trans tem que transicionar e não sei o quê. E aí a gente diz, sabe o que é que está atrapalhando? É porque as mulheres trans agora querem usar o banheiro, né? E aí a gente vai começar a discutir. Vocês viram? Nem transicionou, já quer usar o banheiro. E quando a gente vai para a política, a gente vai olhar uma esquerda sem a gente estar dentro, né? A gente nunca se enxerga como esquerda. A gente diz assim, a esquerda esqueceu da base. Que esquerda? Né? Porque quando a gente vai falar de esquerda no Sul, ela não tem força. A esquerda do Sul, ela é tolhida, né? E aí a direita vai ter dinheiro, vai ter meios, vai ter religião, se introduz dentro dos lugares. Um lugar como São Paulo, a direita tem muita força, muita grana,
muita religião. É onde tá os maiores templos. E um partido ou outro não dá conta disso, né? Mas a gente vai atribuir, veja que a gente não consegue ver quem é o inimigo, a gente vai dizer e vai achar um culpado do nosso lado, né? É aquilo, olha, eu não vou para frente porque o fulano, o vizinho, tá com inveja de mim, sabe? A gente nunca olha o que é que está acontecendo. Então a gente está falando de uma direita que vem, né? Que antes nós, povo pobre, éramos propriedade dessas pessoas, ainda somos de outra forma, mas éramos propriedade dessas pessoas. E hoje a gente ainda está na pobreza, ainda não tem os meios, o transporte, os meios de comunicação. A própria religião sempre foi avessa à esquerda. Ela chegou tolindo o povo preto, o povo indígena, o povo trans, classe trabalhadora. Mas a gente, quando vai culpar o avanço da direita, a gente vai dizer que isso é culpa da esquerda, mas a gente se separa dessa esquerda. A gente vai nominar um partido ou outro em algum momento. Na campanha de 2018, a gente culpa o PT. Vocês viram que é o PT o culpado? Sendo que o PT era o partido que estava no meio, estava no foco de ser criminalizado, de ser colocado como terrorista, né? E ao mesmo tempo, quando ele se põe na campanha, usa suas estratégias, consegue chegar no segundo turno, quando perde as eleições diz, vocês viram? A culpa da gente ter o Bolsonaro é por causa do PT. Vocês percebem? E tinha toda uma máquina pública, né? Uma máquina de mentiras, de ataques, dizendo o PT e o Lula e a Dilma. Mas quando o PT se botou na campanha, conseguiu sair dos últimos lugares e chegar no segundo turno, quase ganhando as eleições, que não ganhou, a gente disse que o PT foi o culpado. Então, essa tática de dizer que a culpa é de nós, do povo da esquerda, que não soubemos trabalhar, talvez tenha razão. A gente não soube como combater os avanços das igrejas dentro dos lugares, né? Os movimentos não se prepararam para esse momento, né? Os movimentos LGBT estavam preocupados com tantos direitos que a gente não tem, que a gente esqueceu de olhar para a periferia e ver que as igrejas religiosas estavam avançando, que iam ajudar aos pobres expulsar os filhos de casa, porque serem com trans, ou LGBTs. Entende? Então, assim, os movimentos do povo sem terra estavam tão preocupados em ter uma casa e um lugar para plantar, que não se preocupou com a periferia sendo ocupada pelas religiões, que também é esquerda, sabe? E aí depois a gente vai dizer que a culpa é da esquerda. Qual? Qual o nosso papel nesse local de esquerda? Porque a gente, quando diz a culpa é da esquerda, a gente está falando, eu sou culpado. Não soube fazer, não soube combater. Estava despreparado. Dan, você caiu ou saiu, Dan? Eu me prolonguei demais, né, gente? Desculpa. Caiu 2 vezes já. Então já caiu 2 vezes. Eu entendo o discurso, a fala da Suzana, né, a visão dela, entendo perfeitamente. Mas eu já tive uma fala mais mansa em relação às religiões. Hoje eu realmente acho que é uma merda, eu reforço isso. Estou generalizando. As exceções são exceções. Eu educo os meus filhos para não terem religião. Eles têm liberdade, obviamente, de ter religião e principalmente de ter uma crença no que eles quiserem. Mas que eles podem ter uma crença sem ter uma religião, né? Mas se um dia eles estiverem dentro de uma religião, não foi porque eu levei. Mesmo tendo uma família, né, que trata daquela forma assim, não, mas tem que pelo menos levar, tem que batizar, tem que fazer alguma coisa, né? Mas os meus filhos eu tenho autonomia de não levá-los para religião alguma, né? Minha filha mais velha tem umas ligações com religião, mas não muito forte. Mas eu acho que eu não quero isso para eles. Comigo você não vai fugir não, tá, Dan? Você cai, eu lhe subo. Você cai, eu lhe subo. Não quero nem saber. Tá bem, não, a minha internet tá muito ruim aqui, mas tô ouvindo tudo. Não é pra ouvir, não. A pauta hoje é você, a Bruna e a Suzana e a Caidane. Cara, ele correu. Eu disse que eu ia falar pouco, já falei mais. Eu concordo com essa questão de
Da gente ter esse costume de, ao mesmo tempo que nós tentamos se isentar da culpa das coisas, né, a gente se culpar. Né? Eu acho que o que a Jaque trouxe sobre a culpa é da esquerda. Né, a esquerda não fez um trabalho base. Mas você, que é de dentro dessa esquerda, que trabalho que você estava fazendo, né, para que as coisas fossem diferentes? O que você fez de diferente para alcançar um determinado número de pessoas para que a história fosse diferente, sabe? Então acho muito importante a gente debater isso. A esquerda é muito complexa, Bruna, porque nós temos 300 pautas diferentes, todas elas são pertinentes, né? Nós temos várias maneiras de lutar porque a finalidade da luta é diferente. Por exemplo, quando você pensa na sigla, né, LGBTQIAPN+, cada uma das letras tem uma luta diferente das outras e às vezes há uma luta de uma letra contra a outra, né? E isso vale para todo o resto. Então, como são muitas as nossas pautas, e ela entra, inclusive, no setor que a direita diz que está cuidando, que é o econômico, por exemplo, né? Então, não vai haver uma hegemonia. Aliás, a hegemonia não é uma finalidade da direita. Nós não somos, da esquerda, perdão. Nós não somos hegemônicos. Quando você é hegemônico, é muito mais simples de você conduzir um trabalho com um grupo grande. Então, hoje em dia, está muito claro que o único objetivo da direita e da extrema direita do Brasil é destruir o trabalho da esquerda. Então, de qualquer forma que eles fizerem, eles conseguem ser hegemônicos. A hegemonia é uma característica deles, principalmente da extrema-direita, né? Que realmente faz tudo para que tudo seja tudo muito padrão e tudo muito igual. Como nós temos causas completamente diversas, então a gente precisa entender que nós não vamos usar as mesmas armas. Elas não vão funcionar, né? E se a culpa da esquerda, né? Aí a gente precisa entender de que mesmo que você está falando, qual é a pauta, e é culpa por quê? Nessa pauta nós erramos em qual ponto? Aí a gente vai trabalhar aquele ponto específico que porventura nós tenhamos errado, né? Mas não dá para a gente se apropriar de uma culpa de uma coisa que eles fizeram, né? O avanço das igrejas neopentecostais é uma responsabilidade dos neopentecostais, que são, em sua imensa maioria, de direita. E Evaldo, Você vem quer ver uma coisa? dormir aqui com a gente, Evaldo. Você quer ver uma coisa? A comunidade LGBT sempre foi expulsa pelas religiões. E agora eu vou falar no geral. As religiões, todas, sem nenhuma exceção. E aí a gente pensou que a gente precisava fazer. Também queremos nos expressar, queremos pedir, né? Queremos expressar nossa fé. E aí a gente viu que aí teve uma discussão sobre a igreja inclusiva. E aí a gente pensou em fazer a nossa igreja inclusiva. E aí a gente ficou discutindo sobre se isso precisava ou não. A gente ficou gastando muito tempo se isso era importante. Você percebe que a luta ficou entre a gente e a gente ficou dizendo, eu acho que não precisa, eu acho que a religião não se mistura. A gente ficou discutindo isso enquanto a religião se fortalecia e cooptava outras coisas, inclusive pessoas LGBTs, sabe? Cooptou as pessoas LGBTs dizendo, olha, a culpa é porque vocês querem fazer uma igreja assim, vocês querem frequentar a igreja dessa forma, desse jeito, e colocou o povo LGBT contra o povo LGBT, sabe? E muita gente achou que o problema disso era porque a esquerda era muito permissiva, aceitando de tudo. Na direita tem um controle, tem um jeito, tem um costume. A esquerda é muito bagunçada, eu não quero. E jogou o trabalhador, a pessoa trans, uns contra os outros. A direita tem preparo porque ela não vai fazer recortes, ela faz uma discussão ampla,
colocando tudo como inimigo, sabe? Tudo é culpa da esquerda. E ela não diz qual é a esquerda. Em algum momento ou outro ela vai falar é o PT, não, é o PSOL, sabe? Mas ela coloca a esquerda como, sabe? Como o inimigo do próprio povo que é defendido pela esquerda. E a gente vai contra isso. Perdão, Jaque, a direita faz com que nós tenhamos medo de nós, né? Eles trabalham muito nisso, né? Numa coisa muito rasa. Eu coloquei na rolagem uma pessoa como exemplo, né? Que eu até mandei o vídeo dela hoje pra você, que é a Nani. Ela abraçou esse discurso, né? De o problema está na comunidade, né? Ela abraçou esse discurso e ela, em todo lugar que ela vai hoje, ela espalha que o problema é a comunidade. E olha o quão ruim é isso. As pessoas não reparam o quão ruim é isso, sabe? É... eu acho que tem uma explicação muito simples, né? Por que, que esse discurso pega, né? Você trabalha na intolerância. O que eu falei esses dias foi muito importante, eu acho. Que o Bolsonaro, ele ganha em 2018, por exemplo, porque as pessoas precisavam de alguém como ele para representar os próprios, entre aspas, demônios que tinham dentro delas, né? Os próprios preconceitos, os próprios discursos de ódio. Então, eu não concordo de verdade que eu acho muito difícil a gente acreditar que esse discurso pega. Pega para quem também é raso como ele. Esse discurso vai pegar para quem é raso como ele. Essa é a minha opinião. E vocês estão citando duas mulheres aí que são importantes, né? Que é a Nani People e a Leo Aquila. E infelizmente, talvez elas só tenham alcançado o lugar que elas alcançaram por serem ou realmente perversas, que eu acho que é o caso da Nani People, ou, no mínimo, irresponsável, como é o caso da Leo Aquila. A Leo Aquila, no geral, ela faz muita coisa bacana. Mas na hora que é para aprofundar um pouco o discurso, ela fala um monte de incongruência, um monte de coisas irresponsáveis mesmo. Ela não se apropria de conceitos básicos que a gente discute aqui na live, né, Jaque? Aí, só que ela tem voz, ela aparece muito, ela é respeitada, né? Porque no geral ela faz coisas bacanas. Eu acho que já não cabe mais na idade dela, ocupando o lugar que ela ocupa, ela continuar falando besteira. E ela continua. Agora, a Nani People para mim já é outra história. Para mim, a Nani People entendeu que o lugar de ganhar dinheiro dela é o lugar do preconceito e nada vai mudar. Porque eu acho que a Leo Aquila, ela para escutar as pessoas. Agora, a Nani People não escuta ninguém. Ela só escuta a si mesma e ela só quer saber a forma que ela vai ganhar mais dinheiro. Se ela encontrar esse lugar, para ela tá tudo bem. A Nani de hoje é o Clodovil de ontem, né? Deixa eu dar um Lembra oi de aqui. Clodovil? Boa noite, Gislene e a Gislene. Thaís. Ei, Jaque, boa noite. Oi. Obrigada por me convidar para subir aqui. Gosto de acompanhar seu conteúdo e do Altieri também. Aí por isso que eu cheguei aqui. Foi mais para ouvir mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. Quando a gente vai falar dessas duas figuras, sabe, gente? Eu olho assim, eu no lugar da Nani People, talvez eu ficaria do mesmo jeito dela. Porque é confortável. Ela critica o público LGBT e culpa o público LGBT pelas coisas que sofre, pelas coisas que não acontecem. E assim ela isenta o público que vai frequentar ela e que vai aplaudi-la. E a gente, algumas, com consciência, não vai atacá-la. Outras vão fazer críticas a algumas falas, mas vai fazer as falas, não faz a Nani. Né? Não ataca a Nani, não persegue a Nani. Então veja que lugar bom, confortável, né? A Léo, eu gosto, ela tem um discurso muito bom, só que ela não enxergou ainda
o, as coisas como funcionam. Ela diz, olha, eu estou aqui nesse partido porque no da esquerda não tem espaço. A gente não tem espaço onde quer que seja. Eu sou uma mulher petista e estou dentro do PT e eu brigo pra caçamba, né? É, porque se eu disser que é por causa da esquerda que não me dá espaço, eu estou dizendo que a Linda Brasil é diferente, foi uma pessoa, figura escolhida. Eu vou dizer que a Erika Hilton, a Duda Salabert, a gente está falando de vários partidos. É a Amanda Pascoal e a Tabata, que eu esqueci agora o nome, Né? né? Que são figuras que estão dentro da política. E tem pessoas que estão na política há muito mais tempo, né? O Jackson Barreto, aqui em Sergipe, foi governador, foi tantas coisas, e é um homem gay. Ele simplesmente não faz o discurso, mas é um homem gay que também está na política. Então, assim, culpar as entidades, a gente tem que lembrar que essas entidades foram criadas por pessoas cis, né, na maioria homens velhos, com vícios de um costume patriarcal, e que estão acostumados a mandar eles mandar, inclusive nas mulheres. As mulheres ainda não têm espaço, mas elas rebentam, pedem cotas. Então, a gente tem que ir para o lugar de coerência. A esquerda é que luta por direitos, né? A gente não vai para a direita, fica lá como figura de demonstração, viu, que a gente não tem preconceito. Porque quando a gente vai para a direita, eles vão legitimar o discurso falando assim, olha, o problema não está em ser LGBT, tal. Quem é o LGBT? Você não sabe se comportar, por isso você não cabe aqui. Entende? Eles jamais aceitariam a Erika Hilton. Nenhum partido de direita aceitaria a Erika Hilton, porque a Erika Hilton é transgressora, é travesti demais, né? É desbocada demais, né? Ela cobra demais. É Então a Erika inteligente Hilton não cabe demais. dentro. E eu acho que isso também que vocês falaram da Léo Áquila é uma coisa que me incomoda muito, sabe? É, ela criou um discurso de eu não sou aceita, e aí você pode perceber que com ela vai seguindo, sabe, tipo um monte de formiguinha atrás, e ela foi levando com ela, não que fosse interessante ter essa pessoa do nosso lado, obviamente, mas ela foi levando com ela as trans de direita, os gays de direita, os não sei o quê, e levantando realmente essa dúvida na cabeça das pessoas, e algumas pessoas até decidindo ir para a direita exatamente por conta desse discurso dela, né? De, nossa, mas não aceitaram a Léo, né, na esquerda, será que elas que vão me aceitar? E criar esse lugar de dúvida mesmo, sabe? E também acho que algumas, como a gente falou da Nani, algumas vão pro lado delas exatamente por essa perversidade mesmo, né? A Nani, ela é muito adequada, ela serve ao discurso da extrema-direita. E nem estou dizendo que ela é extrema-direita, não. Eu não acho que ela seja extrema-direita. Mas ela é usada pela extrema-direita de todas as formas. E ela usa esse lugar para ganhar dinheiro. O negócio dela é dinheiro. Isso para mim é muito claro. É o que Mas mais ela tem tem, viu? programa na Globo. Ela tem programa na Globo. Ela é chamada no programa da Record. Porque nada melhor Globo do que que ela dar também uma não é nossa entrevista na amiguinha Record. não, tá? Só pra avisar. Quem faz que a Globo é nossa amiguinha, ó. Pode é o cavalo da chuva. É tão conveniente quanto a Léo Áquila, quanto a Gang People. Aliás, também é engraçado essa conveniência também no discurso, né? Que o Clodovil era assim também. Quando era conveniente, atacava a comunidade, mas depois dizia que era da comunidade, matava a comunidade. Gang People é a mesma coisa. É que a Léo tem coisas para mostrar. Apesar do partido ser golpista, ok. Mas, tipo, ela faz alguma coisa pegar a gente. Querendo ou não. Agora, a conveniência do discurso também que é impressionante, né? É impressionante como o pessoal usa a gente por conveniência. Mas o discurso, eu não, só pra gente finalizar esse assunto, né? Vocês podem perceber que o discurso da Léo Áquila começou a ficar bem manso nos últimos meses, exatamente porque
ela perde as eleições aqui em São Paulo como vereadora, ela não fica nem para suplente, na verdade. E ela tem que voltar para a secretaria municipal, né? E aí eu acho que não claramente, mas nas entrelinhas, assim, ela deixa entender que ela meio que tem a noção de que estão usando a imagem dela, né, para fazer exatamente o que a Jaque falou aqui, o que o Altieri também reforçou. Mas eu não sei o que deve ter nela que ela não consegue se desprender, sabe? Não sei se é uma coisa de orgulho, de uma coisa de não fui aceita, não vou voltar atrás. Eu não sei exatamente o que tem nela que ela não consegue deixar isso bem claro, que ela percebeu ela tem esse incômodo, isso pra mim é claro, mas ela percebeu e não consegue sair desse incômodo, sabe? Mas cabe a pergunta, ela foi para algum partido de esquerda se filiar? Eu não sei. Principal porque ela não aceita, mas não aceita por quem? Quem não aceitou? É, eu Cabe não essa sei, não. pergunta também. Porque fica Eu- esse discurso, meu, discurso dúbio, né? meu Ah, ponto, você meu foi à ponto esquerda, com mas qual ela, a esquerda? meu ponto com ela é que eu acho que ela tem a preguiça de estudar e ela não tá afim de estudar. Tá fácil levando. Porque assim, ela se envolve em algumas causas muito bacanas para ajudar certas pessoas. Aí meio que ela entra num trabalho de caridade e tal, sabe? Que alavanca votos. Mas se envolver com responsabilidade mais profundamente na causa trans, que é necessariamente uma questão de sobrevida para ela mesma, isso ela não faz, né? Isso ela não quer compreender. E eu não acho que é falta de inteligência, porque ela é uma mulher muito inteligente. Porque às vezes a gente entende que também, às vezes a pessoa não consegue. Eu acho que ela conseguiria se ela quisesse. Mas está confortável aquele lugar. Acho que está suficiente para as Gisla, ambições dela. Aí não entra no medo também, entra no medo Gis, dela de ser taxada Medo ela como não um tem, né? esquerdista? Medo ela não tem, né, Suzana? Medo ela não tem, porque a partir do momento que no meio das eleições ela. E isso pra mim foi um ponto que me incomodou nela também, sabe? Ela, ela é atacada dentro de um restaurante, ela publica isso na internet. E aí não tem um posicionamento da Erika Hilton, e ela fica cobrando o posicionamento da Erika, por exemplo. Eu acho que medo ela não tem, né? Tanto que eu acho que isso também foi um dos motivos que o pessoal que ia votar nela é, imigrou pro lado da Amanda Pascoal, mas assim, medo ela não tem, né? deixa eu perguntar aqui, Gislaine, você é uma mulher, é mulher? É mulher cis, é mulher, enfim. Oi, sim, Fala um pouco mais eu sou sobre uma mulher cis. cis, hétero? Sim, uma mulher cis, hétero, e que eu participo aqui das lives com vocês para entender mais sobre o assunto. Mas quando você olha para a nossa sociedade, as mulheres também vivem com medo, né? Vivem com medo que não acabe o patriarcado, esse macho manda e a mulher obedece, né? É, mulher Sim, leva porrada, mas é assim mesmo, a culpa é dela. É muito parecida a pauta do público LGBT eu sinto com, medo, sim, com sim, Flávia. Eu sinto muito medo e eu percebo que o medo que eu sinto vem crescendo mais e mais nos últimos anos para cá. Eu estava me perguntando isso hoje, inclusive. Você está me repetindo uma pergunta que eu me fiz. Quando eu era mais jovem, eu não tinha o medo que eu. Aliás, eu sempre tive, mas de um tempo para cá isso tem ficado maior, sabe? Então, eu, enquanto mulher cis, eu também tenho medo, mas eu percebo que na fala que vocês trazem, né, de vocês, o medo ainda é maior, né? É um medo de outro lugar que eu gosto de escutar para entender.
saber lidar com isso, me relacionar com essas pessoas e estar levando isso para o meu trabalho e talvez ser uma multiplicadora disso também que eu escuto aqui. Então, eu uso aqui essa plataforma para entender algumas coisas e, de alguma forma, estar multiplicando nos ambientes em que eu convivo, em que eu falo, enfim. Eu uso isso aqui como um ambiente de estudo até. Bacana. Gente, eu preciso dormir. Vou nessa que meu medo é dirigir 6 horas seguidas estando com sono. E amanhã eu vou ter que fazer isso. Jaque, obrigado pelo Valeu. espaço. Até a próxima. Tchau, Bruna. Tchau, Boa Suzana. noite. Tchau, Gislaine. Bom descanso. Ah, boa noite. O espaço aqui é sempre nosso. O povo que luta. Eu vi ontem vocês, Paulo, a live de vocês ontem, e tinha um rapaz bem nojento aqui, e aquilo me deixou intrigada. Eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Então, assim, eu fico vendo, tanto a Bruna estava, você, já que o Altieri também estava, e com essa persistência de vocês de estar conseguindo trazer um conteúdo, e a resistência das pessoas em estar acolhendo, em se empatizar, né? E de alguma maneira estar fazendo contato com isso mesmo, sabe? Enfim, mas eu vejo isso também no papel social. Eu entendo que é necessário e não é em vão. Então, de alguma forma você está tocando outras pessoas, e eu acredito que até ele mesmo, sabe? De alguma forma é tocado, e eu quero dizer para vocês para não acabar com esse trabalho, para continuarem aí fazendo. Eu sei que é difícil, nem sempre vale tanto a pena, né? É por isso que eu estou aí mandando minhas rosinhas, eu faço aqui o meu Hutme, eu compartilho com outras pessoas. Eu não sei, eu acho que é pouco ainda, mas é uma forma de eu estar devolvendo aí meu agradecimento, né, minha gratidão a vocês, e acredito que vocês podem até estar explorando um pouco isso mais para poder estar fortalecendo vocês aqui na plataforma. Gislaine, vale muito a pena. Quando eu tenho uma conversa daquelas, com aqueles dois senhores que estavam aqui na minha live, e isso lhe deixa irritada, e você olha para mim e acha que eu estou muito calma, né? Então valeu a pena. Eu deixar a população cis, que não está no corpo trans, não sofre diretamente essa agressão, irritada, se perguntando, até com raiva de mim, falando como que ela consegue, por que ela deixa, né? Isso é o que eu vim fazer. Eu vim deixar vocês com raiva, sabe? A gente precisa deixar o povo cis com raiva, porque a transfobia é cometida por pessoas cis. E vocês precisam enxergar como que somos tratadas. Então, assim, você percebe que naquela live, eu tenho certeza que você ficou com ódio, que teve uma hora que você queria me bloquear. Não, você não, Como ele. que ela deixa? Você em momento nenhum. Mas não, Eu fiquei com medo e preocupada com você, porque em alguns momentos você falava, cala a boca, ou, sabe, xingava ele, e eu ficava preocupada com você, sabe, do que ele ia fazer com você, e isso daí aconteceu. Então, por mais que aqui seja um ambiente que não teria uma agressão física, mas o que ele poderia fazer, sabe? E depois de você ter falado aquilo, tudo que você falou, e depois o Altieri também vinha a seu favor, isso me deixava preocupada com você. Então, eu não fiquei com raiva em momento nenhum, pelo contrário, mas preocupada.